Preparem-se para mergulhar fundo em O Príncipe de Maquiavel, um livro que, mesmo depois de séculos, ainda causa tanto debate, né? É fascinante. E, vamos ser sinceros, até um pouco assustador como as ideias dele continuam relevantes. Com certeza. Hum. A forma como ele analisa o poder, a natureza humana, é cool, direto ao ponto, e isso incomoda muita gente até hoje. É essa abordagem pragmática, sem rodeios, que faz o príncipe ser tão controverso. Ele dedicou a obra a Lorenzo de Medici como um guia para governantes, mas logo de cara a gente percebe. Não é um manual de bondade. Nem um pouco. Maquiavel deixa a moral tradicional de lado e vai direto ao ponto. O poder exige decisões difíceis e um líder precisa estar pronto para agir, mesmo que isso signifique tomar atitudes, digamos, questionáveis. Essa visão pragmática, focada em resultados, que torna o príncipe tão instigante. Mas me fala, como essa visão se conecta com a ideia que ele tinha sobre a natureza humana? Ele não era muito otimista com a humanidade, né? Ah, de jeito nenhum. Para Maquiavel, o ser humano é movido por seus próprios interesses, sempre buscando poder e segurança. É como se ele dissesse: esqueçam a utopia, a realidade é bem diferente. Entendi. Então, para ele, um governante precisa ter isso em mente, essa natureza humana imperfeita, e agir de acordo. Tipo, nada de ingenuidade, o livro tem que ser estrategista de jogo de cintura. Exatamente, é como se ele dissesse: se você quer governar bem, precisa ser esperto como uma raposa para escapar das armadilhas e forte como um leão para intimidar os lobos. Uau, que analogia. Mas essa visão não é um pouco cínica demais. Cadê a ética nesse jogo de poder? Me deixa intrigada. E você, como vê essa abordagem? É interessante questionar até que ponto é cinismo ou realismo, né? A Itália da época de Maquiavel era um caos, fragmentada, instável, com disputas internas e ameaças externas. Faz sentido. Essa instabilidade toda deve ter influenciado as ideias dele, levando essa visão pragmática, focada na sobrevivência do Estado acima de tudo. Com certeza. O príncipe é um reflexo do seu tempo. Era um período turbulento em que sobreviver dependia de decisões estratégicas e muitas vezes implacáveis. E falando dessas estratégicas, Maquiavel não fica só na teoria, né? Ele mergulha nos desafios de cada tipo de principado. Sim, ele divide os principados em hereditários, mistos, que são os territórios recém-conquistados, e os civis, que é quando o poder vem do apoio popular. E ele deixa claro: novos territórios conquistados, esse é o maior desafio. E ele dá conselhos bem específicos para quem está nessa situação, né? Eliminar a antiga família governante, manter as leis e impostos, pelo menos no começo, e até morar no território conquistado. Imagina um líder de hoje fazendo isso. Seria uma mudança radical. Mas a lógica é clara. A presença do governante mostra compromisso, ajuda a controlar as revoltas, fortalece a relação com os novos súditos. É consolidar o poder na prática. E ele ainda fala em estabelecer colônias em pontos estratégicos, tipo ilhas de controle dentro do território conquistado. Uma estratégia para manter o poder e evitar rebeliões. Com certeza. Maquiavel era um mestre em pensar política de forma prática. E essa visão estratégica também aparece quando ele fala sobre questões militares, um tema que ele dava muita importância. Verdade, para ele, nada de mercenários, um príncipe precisa ter seu próprio exército, ele batia muito nessa tecla. E com razão. Mercenários são instáveis, só querem saber de dinheiro e mudam de lado fácil. As tropas auxiliares, emprestadas de aliados, também são um risco, podem se voltar contra você, um inimigo disfarçado de amigo. E para ilustrar esse ponto, ele usa exemplos históricos, né? A queda de cidades-estado italianas que dependiam de mercenários. Ele até menciona a Grécia Antiga, dominada pelos turcos por causa da dependência de soldados estrangeiros. Exemplos fortes. Maquiavel queria que os governantes entendessem os perigos de terceirizar o poder militar. Mas pensando em hoje, será que esses alertas ainda valem? Você vê algum paralelo com o mundo atual? Boa pergunta. É claro que o contexto é outro, mas quando pensamos nas relações internacionais, na dependência de alianças, talvez tenhamos paralelos sim. Quem garante a nossa segurança hoje? E a que custo? O príncipe nos faz pensar sobre isso. Sem dúvida. A dependência, seja militar, econômica, tecnológica, continua sendo um tema importante. O príncipe nos convida a questionar em quem confiamos e os riscos de cada aliança. E falando em relações complexas, Maquiavel também analisa a relação entre o governante e o povo. E ele tinha ideias bem, digamos, diferentes sobre isso. Com certeza. É melhor ser temido do que amado, é uma das frases mais famosas de O Príncipe. Mas ele não para por aí. O governante precisa evitar ser odiado a qualquer custo. Um jogo de equilíbrio delicado. Ou seja, não é para ser um tirano cruel. A severidade, quando necessária, tem que ter um propósito estratégico. Manter a ordem e evitar o caos. Exato. A crueldade para Maquiavel deve ser usada com cuidado, como um remédio amargo, nunca por prazer. A chave é a proporcionalidade. A punição deve ser justa, sem gerar ódio. Ele chega a dizer que, às vezes, ser bonzinho demais pode ser prejudicial, abrindo espaço para problemas maiores no futuro. É como se ele dissesse: deixar passar pequenas coisas pode levar a grandes rebeliões.
interessante, né? Essa ideia desafia a nossa visão tradicional de justiça. Nos faz pensar sobre as consequências da bondade e da severidade. E já que estamos falando em desafiar convenções, no capítulo 18, Maquiavel fala de um tema que ainda gera debate: cumprir promessas. Imagino que para ele, juramentos e votos não valiam muita coisa, né? Acertou em cheio. Ele até diz que é bom um príncipe cumprir suas promessas, mas logo em seguida, ele solta a bomba. Às vezes é preciso quebrar promessas por bem do Estado. E ele vai além, sugerindo que um governante habilidoso precisa saber enganar os outros quando necessário. É aí que o pragmatismo dele fica evidente, e onde seus críticos mais se irritam. Sem dúvida, um dos pontos mais controversos do pensamento dele. Mas, de novo, temos que lembrar do contexto. Na visão de Maquiavel, o governante vive em um mundo de traições e manipulações. É preciso jogo de cintura para sobreviver. E para ilustrar isso, ele usa o exemplo do Papa Alexandre VI, famoso por suas maquinações políticas. É como se ele dissesse: se até o Papa faz isso, um príncipe também pode. Comparação ousada. E isso reflete a visão de mundo dele. No poder, a aparência e a percepção são tão importantes quanto a realidade. Ou seja, não basta ser bom, precisa parecer bom. A política como um grande palco e o governante, o ator principal. Exatamente. O governante precisa dominar a arte da representação, passar a imagem de quem inspira lealdade e obediência, mesmo que por trás da máscara seja diferente. Cínico, talvez. Realista. Segundo Maquiavel, com certeza. No capítulo 19, Maquiavel fala sobre como evitar o desprezo e o ódio. Imagino que isso fosse crucial, né? Principalmente para quem seguia seus conselhos, digamos, não tão convencionais. Com certeza. Maquiavel sabia que um governante visto como fraco ou indeciso perdia o respeito e se tornava vulnerável. Então, como ele sugere que um governante evite isso? Quais as dicas para se manter no poder sem ser odiado? Ele dá vários conselhos. Um deles é escolher os conselheiros com cuidado, priorizando quem é competente e leal. O que, convenhamos, é mais fácil falar do que fazer. A história está cheia de líderes que foram enganados pelos seus conselheiros. É um desafio constante. Maquiavel reconhece isso. Ele dá dicas de como avaliar a lealdade, observando as ações, as motivações, os interesses dos conselheiros. É como aprender a ler nas entrelinhas, né? Decifrar as intenções de quem está ao seu redor. Exatamente. Mas Maquiavel vai além. Ele fala da importância da postura, da imagem do governante. Ele defende que um príncipe precisa passar uma imagem de força, confiança, determinação. É como se ele dissesse que um governante precisa dominar as relações públicas. A primeira impressão é a que fica. É isso mesmo. Maquiavel entendia que a percepção é a realidade, principalmente quando se trata de poder. Um governante que parece fraco ou indeciso se torna um alvo fácil. Ou seja, não basta só fazer grandes discursos, liderar exércitos. É preciso estar atento aos detalhes, à forma como se relaciona com as pessoas, a imagem que se projeta. É uma visão completa da liderança, que une a estratégia em grande escala com as táticas mais sutis. E é um dos motivos pelos quais o príncipe ainda fascina as pessoas depois de tanto tempo. Me fale sobre o capítulo 20, onde ele discute a utilidade de fortificações. Naquela época, fortalezas eram essenciais para a defesa, mas será que elas poderiam ser um problema para o governante? É complicado, como muitas coisas em O Príncipe. Maquiavel não dá uma resposta simples. Ele diz que a utilidade das fortalezas depende da situação. Então, é preciso analisar os riscos e benefícios. Que fatores um governante deve considerar ao decidir se constrói ou desmantela fortificações? Um fator crucial é: o governante teme mais o seu povo ou os inimigos externos. Se ele se sente seguro com seus súditos, as fortalezas podem ser dispensáveis. Mas se o governante vive com medo de rebeliões, uma fortaleza parece um bom investimento, né? É melhor prevenir do que remediar. Exatamente. É preciso avaliar a fonte da ameaça. Maquiavel também diz que as fortalezas podem ser perigosas. Elas protegem em momentos de crise, mas também podem ser símbolos de opressão, aumentando o ressentimento do povo. É como se a fortaleza representasse a desconfiança do governante em relação ao seu próprio povo. Ótima observação. E isso nos leva à essência da filosofia de Maquiavel. A relação entre o governante e o povo. No fim das contas, a defesa mais forte do governante é a lealdade dos seus súditos. Se o povo odeia o governante, nem a fortaleza mais forte vai protegê-lo. Então, o segredo é cultivar uma relação de confiança. Se o povo sente que o governante se preocupa com ele, as chances de rebelião diminuem, mesmo sem fortalezas. Exatamente. Maquiavel entendia que o verdadeiro poder não está só na força militar, mas nos laços de lealdade entre o governante e o povo. Agora, no capítulo 21, ele fala sobre como um príncipe deve se comportar para ser estimado. Construir uma boa reputação.
Imagino que isso fosse crucial na época de Maquiavel, quando as aparências eram tudo. Com certeza. Maquiavel dá vários conselhos: evitar coisas fúteis, ser firme nas ações, apoiar causas nobres e realizar projetos que beneficiem o Estado e o povo. Então não é só parecer forte, é preciso mostrar competência e compromisso com o bem-estar do povo. Exatamente. Aparência e ações concretas, essa é a receita para a estima. Ele até sugere que um príncipe deve correr riscos, mesmo que pareçam estranhos, para mostrar coragem e ambição. Romper o tradicional, deixa sua marca, mesmo que isso cause um pouco de caos. Uma liderança mais dinâmica, proativa, que sabe aproveitar oportunidades e correr riscos calculados. Ele também fala que um governante precisa ser visto como um amigo verdadeiro e um inimigo verdadeiro. Parece contraditório, né? Pode parecer, mas Maquiavel diz que um príncipe deve ser claro em suas alianças e rivalidades. Neutralidade ou indecisão para ele é sinal de fraqueza. Então é preciso escolher um lado e se manter firme, mesmo que isso signifique fazer inimigos. Ele via essa clareza de propósito como essencial para construir uma reputação forte e conquistar respeito. Mostrar ao mundo quem você é e o que defende. No capítulo 22, Maquiavel fala sobre a escolha dos conselheiros. Um tema que sempre fascinou e muitas vezes colocou em perigo os governantes. Sim, ele tinha opiniões fortes sobre como um líder deve escolher e gerenciar seus conselheiros. Ele apresenta um sistema para avaliar conselheiros, com foco na inteligência e na lealdade. Certo, vamos entender isso. Que tipo de inteligência ele valorizava em um conselheiro? Ele fala de 3 tipos. A capacidade de entender as coisas sozinho, a capacidade de entender o que os outros entendem e a incapacidade de entender qualquer coisa. Ele está classificando os conselheiros pela capacidade intelectual. Então eu imagino que ele recomendaria evitar aqueles que não entendem nada, não importa o quanto você explique. Exatamente. Ele via essas pessoas como um peso, que atrapalham mais do que ajudam. Ele também fala da importância de avaliar a lealdade. E para isso, ele sugere um teste. Observar se o conselheiro está mais preocupado com seus próprios interesses ou com os do príncipe. Se o conselheiro coloca suas ambições acima das necessidades do governante, é sinal de alerta, sinal vermelho ligado. Sem dúvida. Conselheiros egoístas são perigosos. Podem minar a autoridade do governante e até conspirar contra ele. Ele dá dicas de como cultivar a lealdade, recompensar generosamente, dar honrarias, fazer os conselheiros se sentirem importantes. Sistema de benefício mútuo. Se o conselheiro se sente valorizado e recompensado, é mais provável que ele seja leal. Uma abordagem pragmática que reconhece a importância dos incentivos e do propósito compartilhado. No capítulo 23, Maquiavel fala sobre como lidar com bajuladores. Um desafio para os governantes, sempre cercados por pessoas querendo agradá-los. Com certeza, Maquiavel reconhecia o perigo dos bajuladores, manipuladores que usam charme e palavras falsas para ganhar influência. Então, como ele sugere que um governante se proteja? Como diferenciar um conselheiro sincero de um bajulador? Maquiavel aconselha os príncipes a terem conselheiros honestos que digam a verdade, mesmo que seja desagradável. É aquela velha sabedoria. Ouça quem te diz o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Pessoas que se preocupam com você e não em te agradar. Ele também sugere escolher bem quem entra no círculo íntimo, com base em mérito e lealdade comprovada, não em charme ou superficialidades. Pensamento crítico e julgamento independente são essenciais. Então não é para aceitar elogios ou conselhos cegamente, mesmo que venham de pessoas de confiança. É preciso questionar, analisar e ponderar. Ele incentiva os governantes a serem céticos com quem oferece soluções fáceis ou elogios demais. A verdadeira sabedoria, para ele, vem de ouvir diferentes opiniões. No capítulo 24, Maquiavel muda o foco e analisa por que os príncipes da Itália perderam seus estados. Maquiavel se preocupava com a fragmentação e a instabilidade da Itália. Ele via os estados italianos como vulneráveis a conflitos e ameaças. Ele culpa a queda deles a vários fatores, incluindo a dependência de exércitos mercenários. E a dinâmica interna. Ele identificou alguma fraqueza na forma como esses príncipes governavam. Sim, ele observou que alguns governantes alienaram a população, causando ressentimento. Outros não conseguiram o apoio de grupos poderosos, ficando vulneráveis a rivais. Um lembrete de que, por mais habilidoso que seja, um governante não pode ignorar o apoio popular e o equilíbrio de poder entre os diferentes grupos. Ele também critica a falta de visão de alguns governantes que não se prepararam para crises. Um príncipe sábio, para ele, precisa estar sempre olhando para frente, antecipando problemas. Ser proativo, não reativo. Não espere a crise chegar para pensar em como lidar com ela. Planejamento a longo prazo e pensamento estratégico são essenciais para um governante que quer manter estabilidade. Agora, me fale sobre a sorte. Ele acreditava que tudo estava predeterminado ou via um papel para o livre-arbítrio. No capítulo 25, ele usa a metáfora de um rio para descrever a sorte. Ele argumenta que a sorte pode ser uma força poderosa, capaz de destruir qualquer plano.
Então ele reconhece que, por mais preparado que você esteja, imprevistos acontecem. Sim, mas ele também diz que um príncipe sábio não pode se render à sorte. Ele precisa se preparar para as reviravoltas. Espere o melhor, mas prepare-se para o pior, como diz o ditado. Exatamente. Ele incentiva os governantes a se prepararem para os desafios, construindo bases sólidas, cultivando alianças e tendo planos de contingência. Flexibilidade e adaptabilidade são essenciais. Então não basta ter um plano, é preciso saber se adaptar. Ele via essas qualidades como essenciais para navegar no mundo imprevisível da política. No capítulo 26, ele muda o foco e faz um chamado à ação para unificar a Itália e libertá-la da influência estrangeira. Que é o chamado apaixonado. Ele descreve a Itália como fragmentada e vulnerável. Ele basicamente diz que a Itália virou um brinquedo para outras nações. Ele pede um líder que una o povo italiano e restaure a glória da Itália. Uma Itália forte, independente e unificada. Ele descreve estratégias. Um exército forte, o apoio popular e alianças estratégicas. Um chamado ação, um grito de guerra para alguém assumir a liderança. E um lembrete de que mesmo o pensador mais pragmático pode ser idealista. Importante lembrar que Maquiavel não estava escrevendo um livro de filosofia política. Ele queria dar um guia prático para um governante em um momento histórico específico. Sim, para entender o príncipe, precisamos entender o mundo de Maquiavel. Era uma época de turbulência, em que as estruturas de poder estavam mudando. O Renascimento italiano, com sua efervescência cultural, mas também com rivalidades políticas e guerras. Maquiavel viveu isso de perto. Ele foi diplomata e viu as maquinações do poder, as alianças e as táticas implacáveis. O príncipe não era só teoria, era a experiência de Maquiavel, as lições que ele aprendeu. Ele viu o mundo como um lugar perigoso, onde a sobrevivência dependia de superar seus rivais. Então ele não defendia a crueldade ou o engano por si só. Ele os via como ferramentas que um governante pode precisar usar. Ele era realista. Importante lembrar que O Príncipe não é a única obra de Maquiavel. Ele também escreveu discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que defende uma visão mais republicana. É verdade. O pensamento de Maquiavel é complexo. Ele não era a favor de um governo autoritário. Ele também via valor nas repúblicas. Não podemos ver Maquiavel como um defensor da tirania. Ele era um observador da natureza humana e da política. Ele acreditava que a melhor forma de governo dependia do contexto. Um realista político que defendia a forma de governo mais eficaz para a estabilidade e o bem comum. O príncipe era quase um pedido de emprego. Maquiavel foi exilado de Florença e dedicou o livro a Lorenzo de Medici, esperando voltar ao governo. Ele estava mostrando suas habilidades e esperando impressionar Lorenzo. Mas parece que Lorenzo nunca leu O Príncipe, e Maquiavel ficou no exílio por anos. Às vezes, as melhores obras passam despercebidas. Mas o príncipe encontrou seu público e influenciou a política por séculos. As ideias de Maquiavel são poderosas. Ele expôs a mecânica do poder. Um dos temas centrais de O Príncipe é a tensão entre a moralidade e a conveniência. Maquiavel diz que um governante nem sempre pode ser ético. Às vezes, um governante precisa tomar decisões difíceis, que podem parecer cruéis ou injustas. Os fins justificam os meios. Maquiavel parece dizer que sim, pelo menos na política. Essa visão pragmática fez muita gente chamar Maquiavel de cínico. Mas ele não defendia a crueldade gratuita. Ele a via como uma ferramenta para alcançar um bem maior. Ele vivia em uma época perigosa, onde a sobrevivência dependia de tomar decisões difíceis. Ele era realista. A avaliação que Maquiavel faz da natureza humana é interessante. Ele não era otimista. Ele via as pessoas como egoístas, ambiciosas e volúveis. Ele dizia: não seja ingênuo, as pessoas nem sempre agem com virtude. Esteja preparado para traições, as pessoas agem por interesse próprio. Um governante precisa ser cauteloso, sempre atento à possibilidade de traição. Ele incentiva a desconfiança e a prudência. Mas, mesmo com essa visão, Maquiavel reconhecia a importância do apoio popular. Um governante não pode se apoiar só na força. Ele entendia que um governante precisa de legitimidade. Um príncipe deve ser visto como justo e benevolente, mesmo que precise usar outras táticas. A importância da aparência e da percepção. Uma persona pública, cuidadosamente criada para inspirar lealdade. Maquiavel entendia que, na política, a percepção é mais importante do que a realidade. O termo maquiavélico passou a significar astuto e amoral. É usado para descrever alguém que usa qualquer meio para atingir seus objetivos. Mas essa é uma simplificação do pensamento de Maquiavel. Ele não defendia a moralidade. Ele queria mostrar os desafios da liderança em um mundo perigoso. Ele acreditava que, às vezes, um governante precisa tomar decisões difíceis. Essa tensão entre a moralidade e a conveniência que torna o príncipe tão interessante. Quais as lições mais importantes que Maquiavel oferece aos líderes? Entender a natureza humana.
Ser realista. Não seja ingênuo, seja esperto, Ser adaptável e flexível. como um jogador de xadrez. Construir uma base sólida do poder. Como construir uma casa com uma fundação forte. Projetar força e determinação. A imagem é tudo. Liderança envolve tomar decisões difíceis, sacrificar seus valores para alcançar um bem maior. Os fins justificam os meios. O Príncipe é uma obra relevante mesmo depois de séculos. Vamos voltar um pouco e analisar alguns trechos de Príncipe. Ele é cheio de detalhes. Concordo. Vamos mergulhar nos detalhes. Por exemplo, no capítulo 16, ele fala sobre liberalidade versus parcimônia. Um governante deve ser generoso ou frugal. Gastar para agradar o povo ou economizar para garantir a estabilidade. Maquiavel argumenta que um príncipe deve evitar gastos excessivos que podem levar ao aumento de impostos e à revolta popular. Ser generoso traz apoio a curto prazo, mas a longo prazo é melhor ser prudente. Pensando no futuro, no capítulo 17 ele fala sobre crueldade e misericórdia. É melhor ser amado ou temido? Já falamos sobre isso, mas é um tema complexo. Como equilibrar força e compaixão. Maquiavel diz que é mais seguro ser temido do que amado, mas é preciso evitar ser odiado. A crueldade, quando necessária, precisa ser estratégica. Não é ser cruel por prazer. A crueldade deve ser usada com parcimônia apenas quando necessário para manter a ordem. Ele sugere que, às vezes, mostrar misericórdia pode gerar problemas maiores no futuro. É uma ideia que nos faz pensar. No capítulo 18, ele fala sobre cumprir promessas. Imagino que, para ele, juramentos não valiam muito. Ele reconhece que é bom cumprir a palavra, mas às vezes é preciso quebrar promessas para o bem do Estado. A política é complexa. E um bom governante precisa saber enganar seus oponentes. Aí que o pragmatismo de Maquiavel aparece. Uma visão chocante, mais realista. E os exemplos de líderes que usaram métodos controversos para alcançar seus objetivos, como o Papa Alexandre VI. O Papa Alexandre VI era mestre em manipulação. Maquiavel parece dizer, se o Papa faz, um príncipe também pode. Uma comparação usada. Maquiavel mostra que, no poder, a aparência é tão importante quanto a realidade. Não basta ser bom, precisa parecer bom. A política é um teatro. Uma analogia interessante. A necessidade de controlar a narrativa é presente na política atual. No capítulo 19, Maquiavel fala sobre como evitar o desprezo e o ódio. Ele sabia que um governante visto como fraco perde o respeito. Como evitar isso? Escolher conselheiros com cuidado. Cultivar uma imagem de força e confiança. Maquiavel, um mestre em relações públicas. Ele entendia a importância da comunicação. Mas como equilibrar a força com a necessidade de evitar o ódio? Usar a força com parcimônia e inteligência. Ser justo. No capítulo 20, ele fala sobre a utilidade de fortalezas. Maquiavel não dá uma resposta simples. Depende da situação. Analisar o contexto. Ele diz que as fortalezas podem ser um problema se o governante teme o seu próprio povo. Se você confia no seu povo, não precisa de fortalezas. A melhor defesa é a lealdade do povo. Uma adição importante. No capítulo 21, Maquiavel fala sobre como conquistar a estima. Construir uma boa reputação. Ele diz que um governante precisa ter uma imagem de coragem, inteligência e justiça. Mas como construir essa imagem de forma autêntica? Maquiavel reconhece a importância da autenticidade, mas também fala da estratégia. Ele sugere que um governante precisa ser o mestre da comunicação. A comunicação é uma ferramenta poderosa. Mas não basta só falar. É preciso agir. A verdadeira grandeza de um líder se manifesta em suas ações. E para tomar boas decisões, um governante precisa de conselheiros competentes e leais. A escolha dos conselheiros é crucial. Mas como escolher os conselheiros certos? Maquiavel sugere observar a conduta, analisar o histórico, avaliar a inteligência e testar a lealdade. Testar a lealdade. Observar como os candidatos se comportam em situações delicadas. Criar situações que testem a lealdade. É preciso ser astuto. Uma visão cínica, mas realista. No capítulo 23, Maquiavel fala sobre o perigo dos bajuladores. Os bajuladores enganam os governantes. Como se proteger. Ser crítico em relação aos elogios, ouvir diferentes pontos de vista, valorizar a sinceridade. É melhor um conselheiro honesto do que um bajulador. A bajulação pode levar a decisões erradas. No capítulo 24, Maquiavel analisa as causas da queda de vários príncipes italianos. Ele estava preocupado com a fragilidade dos estados italianos. E quais foram as conclusões dele? Dependência de mercenários, falta de apoio popular, incapacidade de lidar com crises e falta de visão estratégica. É preciso ter a base sólida de poder. E ser adaptável. No capítulo 25, Maquiavel fala sobre a sorte. Ele a compara a um rio caudaloso. A sorte pode influenciar o destino de um governante. Mas um governante sábio precisa estar preparado para os desafios. Ter um plano, mas saber improvisar. A sorte não determina tudo. A forma como o líder reage é o que define seu sucesso.
No capítulo final, Maquiavel faz um chamado à ação para unificar a Itália. Um capítulo inspirador. Maquiavel era um visionário. O príncipe nos convida a sonhar e a lutar por um futuro melhor. Quais as lições mais importantes de O Príncipe? Ser realista em relação à natureza humana. As estratégias. A comunicação é uma ferramenta poderosa. Agir com coragem e determinação. Ser flexível e adaptável. O Príncipe é uma obra atemporal. Ele nos convida à reflexão. Ele nos ensina a ser adaptáveis, flexíveis. O mundo muda o tempo todo. Um bom governante precisa saber se ajustar, né? Encarar novos desafios. É como um jogo de xadrez, sempre mudando a estratégia para se adaptar aos movimentos do oponente. Exatamente. E construir uma base sólida de poder, isso é crucial. Bons conselheiros, um exército forte, o apoio do povo. Tipo construir uma casa. A base precisa ser forte para aguentar as tempestades. Sem dúvida. E claro, Maquiavel fala da importância de projetar força, determinação, tanto para os rivais quanto para os seus súditos. Afinal, a imagem é tudo, né? O líder precisa inspirar respeito, confiança. Se mostrar inseguro é pedir para ser desafiado. É isso aí. Fraqueza atrai inimigos. E para terminar, acho que a Maquiavel nos lembra que ser líder muitas vezes significa tomar decisões difíceis. Às vezes é preciso sacrificar seus valores para alcançar algo maior. A eterna questão. Os fins justificam os meios. Maquiavel nos faz pensar sobre isso até hoje. Com certeza. Essa tensão entre moralidade e a necessidade de agir é o que faz o príncipe ser tão relevante mesmo depois de tanto tempo. Exploramos bastante as ideias de Maquiavel, mas que tal lutarmos um pouco no tempo? Tem alguns trechos que ainda não discutimos. Afinal, o príncipe tem muitos detalhes que merecem atenção. Concordo. Analisar os detalhes ajuda a entender a mente de Maquiavel. Por exemplo, no capítulo 16, ele compara a liberalidade com a parcimônia. Ou seja, um governante deve ser generoso ou controlar os gastos. A dúvida de sempre: gastar para agradar o povo ou economizar para garantir estabilidade? Qual o melhor caminho? Maquiavel diz que gastar demais leva a impostos mais altos, o que pode irritar o povo. É importante ter uma base financeira sólida. Então, ser generoso pode trazer apoio no curto prazo, mas a longo prazo é melhor ser prudente. Devagar se vai ao longe, como diz o ditado. Exatamente. É pensar no futuro. Já no capítulo 17, um dos pontos mais polêmicos: a crueldade e a misericórdia. É melhor ser amado ou temido? Já falamos sobre isso, mas é um tema que merece ser aprofundado. Como equilibrar a força e a compaixão? Maquiavel diz que é mais seguro ser temido do que amado, mas atenção, sem ser odiado. É um desafio, como andar na corda bamba. A crueldade, quando necessária, tem que ser estratégica, calculada não por prazer. Exatamente. Crueldade com parcimônia e estratégia só quando for para manter a ordem. E a punição deve ser justa, proporcional. Ele sugere que, às vezes, ser misericordioso demais pode causar problemas maiores no futuro. Tolerar pequenas coisas pode abrir caminho para grandes rebeliões. Nos faz pensar sobre as consequências da misericórdia e da punição. O que é melhor para manter a ordem? E falando em decisões difíceis, no capítulo 18, Maquiavel fala sobre cumprir promessas. Acho que para ele juramentos não tinham muito valor, né? É isso aí. Ele até diz que é bom cumprir a palavra, mas logo depois ele solta a bomba. Às vezes é preciso quebrar promessas para o bem do Estado. A política é complicada mesmo. E um bom governante precisa saber enganar seus oponentes quando necessário. Aí vemos o lado pragmático de Maquiavel. Chocante, mas pensando bem, realista. Ele usa exemplos de líderes que usaram métodos controversos, como o Papa Alexandre VI, que era mestre em manipulação. É como se Maquiavel dissesse, se até o Papa faz isso, um príncipe também pode. Exatamente. No poder, a aparência é tão importante quanto a realidade. Não basta ser bom, precisa parecer bom. A política é como um teatro. E essa necessidade de controlar a narrativa ainda existe hoje, né? Com certeza. Principalmente na era da informação. No capítulo 19, Maquiavel fala sobre como evitar o desprezo e o ódio do povo. Imagino que isso fosse uma preocupação constante, né? Claro, ninguém quer ser odiado, mesmo um governante. Maquiavel sabia que ser visto como fraco leva à perda de respeito. E como evitar isso? Escolher conselheiros com cuidado, cultivar uma imagem de força e confiança. Maquiavel era um mestre de relações públicas. Ele entendia a importância da comunicação e da imagem. Mas como equilibrar essa imagem com a necessidade de evitar o ódio? Usar a força com sabedoria e justiça. No capítulo 20, ele fala sobre a utilidade de fortalezas. Ele não dá uma resposta pronta, depende da situação. Faz sentido analisar cada caso. Fortalezas podem ser um problema se o governante teme seu próprio povo. Se você confia no seu povo, não precisa se esconder. A lealdade é a melhor defesa. No capítulo 21, Maquiavel fala de como um príncipe pode ser estimado. Cultivar uma imagem de coragem, determinação, inteligência e justiça. Mas como ser autêntico ao mesmo tempo? Maquiavel reconhece a importância da autenticidade, mas também da estratégia.
Um governante precisa ser um mestre da comunicação. Sem dúvida. Mas não basta só falar, é preciso agir. Ações falam mais alto. No capítulo 22, Maquiavel fala sobre a escolha dos conselheiros. Uma decisão crucial para um governante. Como escolher os conselheiros certos. Observar a conduta, analisar o histórico, avaliar a inteligência e testar a lealdade. Testar a lealdade. Criar situações que revelem a verdadeira natureza dos conselheiros. Maquiavel nos ensina a sermos perspicazes. No capítulo 23, ele fala dos bajuladores. Pessoas que só querem se aproveitar. É preciso ser crítico com os elogios, ouvir diferentes opiniões e valorizar a sinceridade. No capítulo 24, Maquiavel analisa as causas da queda dos príncipes italianos. Ele buscava entender as causas da fragilidade dos estados italianos. E o que ele concluiu?